pessoal entrar. Só pra você dar um oizinho. Se é pra você falar um oizinho, que o pessoal tá com saudade de você. Oi, gente! Oi, gente! Tudo bom? Dá um oizinho, isso, dá um oizinho. Olha assim, eu tô vindo aqui só dar um oizinho pra vocês. Que eu tô sabendo que vocês vão falar de mim nessa live hoje. Quero mostrar como eu tô gostoso, como eu tô fofinho, como eu tô maravilhoso. Ai, calma aí, deixa eu te mostrar o seu look completo. Hoje eu tô de caminhonelozinho, com uma roupinha vermelha com azulzinha, com meu topetinho que vocês bem sabem e gostam. Que esse topetinho aqui não cai. E ele não pode sentir meu cheiro que ele já começa a procurar peito. Eu quero é peito, mãe. Chega de papo. Vamos pro que interessa. Agora ele vai ficar com a vovó. Dá beijo pro pessoal. Tchau, pessoal. No final, se ele estiver acordado... Obrigada, mãe. No final, se ele estiver acordado, eu trago ele de volta. Gente, bem-vindos para a nossa live. Deixa eu ver, cadê Júlio César? Hoje o Júlio vai participar também, meu marido. Deixa eu ver aqui. Ju, acho que você tem que me pedir, viu? Sabe pedir aí? O Júlio ainda não é acostumado, né, a fazer vídeo, live, essas coisas. Estou inserindo ele no mundo da internet. Cadê? Ah, pronto, fez solicitação. Acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Enquanto ele vai entrando, gente, pede de novo, amor. Aí, deu certo. Deu certo? Aí, gente, Júlio César, Oi, apresenta. oi, boa noite. E aí, galera, beleza? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então, Maravilha. marido, quer se apresentar, amor? Prazerzão aí, gente, tá falando aí com vocês que acompanham o trabalho da Adriana, acompanham um pouco da nossa vida aí, né? A questão do nosso príncipe Joaquim. Meu nome é Júlio, acho que vocês conhecem bastante, né? Sou marido da Adriana. A gente tem um relacionamento aí de 8 anos, né? Que ela me aguenta, que eu aguento ela. Mas é isso aí. Agradecer a participação de todo mundo aí, que hoje o tema vai ser bem interessante. Vai. E gente, primeiro falar que essa vai ser uma live diferente das outras, exatamente porque é uma live que a nossa intenção é poder, a partir de uma experiência difícil, transmitir para vocês, né, algumas conclusões, reflexões que a gente teve durante essa vivência, né? Também é uma forma da gente agradecer, né? Porque a gente recebeu muito carinho, muito afeto de vocês. Foi uma rede de apoio muito linda, assim, de muita gente que a gente nem conhece, falando que estava rezando pelo Joaquim. Então é impressionante como que a experiência de dor nos conecta, né? A felicidade também nos conecta muito, né? Mas quando a gente vê alguém precisando de um suporte, como é gostoso dar esse suporte, eu digo para vocês como é gostoso também ter recebido todo esse suporte. E hoje, então, a intenção é a gente compartilhar. Eu sempre recebo muitas mensagens de pessoas que estão passando por situações muito difíceis na vida, né? É muito comum que as pessoas busquem um psicólogo quando elas estão passando por uma crise, uma situação desafiadora. E eu passei pela maior da minha vida, né? Eu acho que também foi o momento mais difícil para o Júlio, das nossas vidas. E eu entendo que experiência é uma coisa, é a coisa mais rica que a gente pode compartilhar, é a experiência. Mais do que um livro, mais do que um conceito, mais do que qualquer coisa, experiência é o que de fato faz a gente se ver iguais enquanto humanos, né? Então, todos nós passamos por situações difíceis e falar sobre isso hoje tem essa intenção, de que vocês vejam a nossa humanidade, né? E quem sabe a gente inspire um pouco a partir dessa humanidade e ajude um pouco também quem está passando um momento difícil agora, Isso aí. né? Tá bem. Gente, eu fiz aqui como se fosse uma linha do tempo, falando um pouco do que aconteceu lá, né? A gente não sabe o que vai acontecer nessa live, provavelmente a gente deve se emocionar, porque a gente já tá 2 semanas em casa. Mas
sensação é que a gente parece que foi outra vida, né? Assim, 2 semanas parece já um ano. Assim como os 35 dias que a gente esteve lá também pareceu muito mais do que 35 dias, né? Então, uma das coisas que a dor gera é essa mudança de referência de tempo, né? O tempo parece que muda de fato. Viver inconstantemente, com seu emocional inconstante, é algo que gera muito cansaço, né? Físico, mental, emocional. Então, você vive mais emocional em 35 dias de UTI do que você vive em 2, 3 anos, né? Esse altos e baixos intensos que a gente vive. E talvez eu entendo que seja por isso que a gente sinta lá o tempo com muito mais tempo do que é, né? Então, eu vou falando assim as fases, aí o Júlio também vai complementando, a gente vai falar um pouco como a gente se sentia, quais foram os desafios. E aí no final a gente fala também um pouco sobre os nossos aprendizados, né, Ju? Com certeza. Foi um momento, assim, de muita angústia, óbvio, né? Passar por 35 dias de UTI, né? Com o nosso bem mais precioso, né? Nosso primeiro filho. Mas, ao mesmo tempo, também foi um momento de muita aprendizagem, né? Acho que a gente se uniu muito como família, como casal. E eu já estou me emocionando, já nem começando, mas é porque realmente foi um momento muito desafiador, né, gente? A gente vai falar muito aí ao longo da live aí, mas acho que a parte principal é a questão da fé, né? De acreditar, porque muitas vezes os médicos não acreditaram e a gente acreditou, né? E graças a Deus deu tudo certo. Vai lá ver. Então, tudo começou, gente, no dia 30 de dezembro. Dia 30 de dezembro, o Joaquim teve um episódio de vômito, né? Ele deu uma engasgada e aí vomitou e aí colocou pra fora todo o leite, né, que ele tinha acabado de tomar. E aí a gente levou um susto e aí ele começou a apresentar sintomas de gripe. A gente ficou com medo de levar para o hospital, início, porque não, e às vezes levar para o hospital expõe a criança, né? Então a gente buscou uma médica para vir aqui em casa. Aí ela fez, né, toda a parte médica de ouvir o pulmãozinho e etc. E percebeu que de fato ele estava ali com uma infiltração, que seria uma gripe, né? Então ela falou: olha, a gente está num momento de muita gripe nas crianças. Então a UTI está ficando cheia. O indicado é a gente já ir para a UTI hoje. Porque assim, criança, né? É difícil, bebê pelo menos, né? É difícil ir só para pediatria, né? Então a gente chegou e eu acho que do primeiro dia a gente já foi UTI, não foi, amor? Desde do dia que a gente terminou. Foi, na verdade, a doutora falou que ainda dava para Tá, né? manter em casa, né? Dava para, assim, ele estava bem na medida do possível, né? Mas assim, a UTI, nessa época, né, de pandemia, né, bronquiolite, muita coisa acontecendo, estão cheias, né? E essa médica de confiança nossa, ela falou: gente, se fosse vocês, eu iria lá, vocês vão ficar muito bem assistidos, qualquer coisa passa esse período e depois voltem para casa, né? Então a gente foi mais por uma medida de precaução, não por necessidade realmente, né? Então, Imediata, no né? final, óbvio, foi a melhor atitude que a gente tomou, né? Porque tinha vaga e a gente recebeu o melhor tratamento possível, né? Sim. Aí a gente chegou lá, aí a gente começou, né, fazendo apenas limpeza de nariz, que a gente faz com soro. O oxigênio que ele ficou recebendo é aquele oxigênio só proximal, né? Não era nem um cateterzinho ainda daqui. É um que fica o tubinho só de longe, assim, né? Quem acompanha a gente desde o início deve lembrar. Então ele ficava só com aquele tubinho assim, etc. Aí eu acho que passaram 3 dias. E aí a gente fez um exame para descobrir qual era o vírus dele. Só que a gente já tinha experiência da nossa família, que é minha sobrinha, ela já tinha tido esse vírus, que se chama, até anotei aqui, sincicial respiratório, o VSR. Então a É gente ficou, conhecido como bronquiolite, né? Popularmente aí, né? as pessoas chamam muito ele de bronquiolite. Ah, É, Aí a minha sobrinha já tinha tido, e a gente tinha muito medo porque ela também teve com 2 meses, e ela também teve que entubar. Enfim, então assim, qualquer gripe em bebê é muito grave, porque eles são muito frágeis, né? Tem ali toda a parte respiratória muito ainda fininha, então qualquer coisa entope, cansa e etc. E aí a gente fez o exame, né? Mas enquanto isso já começamos o tratamento. Nessa época a gente estava com a rotina assim. Eu estava dando peito, então eu tinha que ficar lá o dia todo.
Aí o Júlio ficava comigo de dia e à noite ele trocava com a minha mãe. Nessa época tava assim, né, amor? Aí o Júlio Isso. ia descansar, minha mãe ficava comigo à noite, pra ele poder voltar de manhã e me ajudar de manhã e minha mãe ia descansar, né? E aí, depois de 3 dias, em uma madrugada, né, ele mamou, e aí ele começou a chorar muito, 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 muito. A gente ainda não tinha certeza que era bronquiolite, porque o exame demora para ficar pronto, mas os médicos já desconfiavam pelos sintomas, né, que ele estava mostrando ali. Então ele começou a chorar muito, 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 muito e ficar muito ofegante, muito ofegante. E aí a médica, uma das médicas chegou. E aí, gente, você vê a importância de ter, né, o de estar no hospital, de ter suporte de fato, porque naquele momento precisava entubar ele. Ele não daria conta sem o tubo. Ele não daria conta naquele momento. Então ele foi ficando palidozinho e foi realmente cansando, né? A criança cansa, é um músculo, então vai cansando de puxar o ar, né? Então a decisão dos médicos nesse momento foi fazer a primeira intubação, né? E aí foi um susto, porque a gente estava com muita esperança dele passar sem precisar de nenhuma intervenção mais forte, né? Para entubar, eles fazem também o que eles chamam de acesso central, que é um acesso aqui na jugular para poder passar medicação, tirar sangue, porque são muito fininhas veias. Então, qualquer acesso aqui na veia que você deixe por muito tempo da criança vai perder, né? E aí eles precisam ter um acesso seguro, que eles chamam, né? Para passar a medicação. Então, nesse mesmo dia, ele fez o acesso, né? O acesso central e entubou. Aí eu te liguei, né, amor? Era de madrugada. Foi. Foi. Não lembro qual o dia ao certo, né? Mas você me ligou de madrugada falando que realmente ele não tava aguentando, né? Porque, gente, é muito perigoso, né? Para uma criança. O Joaquim estava com menos de 60 dias, né? Ele estava com 50 dias e vai sobrecarregando, né? Pode ser que dê uma parada cardíaca, né? Por ele, né? Ser muito frágilzinho, muito novinho. Então é meio que de praxe, né, Dri? Depois que a gente ficou lá convivendo, né? 35 dias, a gente descobriu que, na verdade, a intubação ela salva vidas e não é esse vilão todo, né? Eu, pelo menos, sou leigo, não sou dessa área da saúde. Quando eu ouço falar em né, antigamente, né, quando eu ouvia falar em intubação, eu já pensava que era os dias finais da pessoa, era a última tentativa, mas não. Ainda mais na UTI neonatal, né, Adri? É bem comum essa praxe, entendeu? Então foi o que salvou o Joaquim. E voltando à história, ela me ligou de madrugada e eu saí aqui de casa e fui desesperado para o hospital, né? Porque né, ela falou que já teve experiência com a nossa sobrinha, né? Que foi bem traumático, né? E quando é com a gente, então, é mais barra ainda, né? É. Aí o Júlio chegou. E aí a gente, eu acho que eu mostrei pra vocês nos stories, né, gente? Tem um lugarzinho, uma salinha de espera, que fica fora da UTI pediátrica, né? E ali, geralmente, é onde as famílias passam momentos de muita aflição, porque é quando os médicos pedem para a família sair do quarto. Então a gente saiu do quarto, né? Eu e minha mãe esperando o Júlio chegou, e aí foi um susto enorme ter que entubar ele, como o Júlio falou, né? A gente é leigo, a gente. É óbvio que nem os médicos querem, né? Eles realmente fazem isso quando tem a necessidade, mas pra gente pensar em intubação é uma coisa muito séria, e ainda mais nesse momento de coronavírus, né? Toda vez que a gente escuta falar de intubação, a gente leva um susto. E assim, pra mim, foi mais isso ainda, porque eu perdi meu pai há um pouco mais de um ano, né? E ele morreu entubado, né? Por causa do coronavírus. Então, aquilo naquele momento me remeteu, né? Tudo isso. E aí foi muito dolorido, muito difícil, muito difícil. E foi mais ou menos o mesmo processo, né? Daí fica internado, aí vai cansando, tudo aí vem aquela história de entubar para preservar, né? É, Pulmão, todas essas coisas. E então me remeteu muito a essa história, né? Apesar de não ser Covid, né? Apesar que a gente sabe que em crianças, né? Não é, pelo menos aquela primeira variante, a segunda variante, ele não era tão prejudicial para a criança, né? Então a gente ficava um pouco mais tranquilo, né? é. Em E aí relação. entubaram. E aí eu lembro que quando eu voltei pro quarto nesse dia, a gente voltou nós três, né, pro quarto. E quando eu. Aí passou, foi passando, né? Assim, vai passando o tempo, os médicos explicam um monte de coisa pra gente, perguntam se a gente tem dúvida, etc. E eu lembro que, não sei como é que foi pro Júlio deitar nesse dia, mas eu lembro
tava e tinha um zumbido no meu ouvido. Acho que eu tava tão estressada e ansiosa, e quando eu tava sentada no sofá, eu cheguei a sentir um breve desconforto emocional mais intenso, assim, de tipo, um medo de ter uma crise de ansiedade, sabe? Me deu uma aflição assim mais intensa, eu respirei, eu abracei o Júlio, eu tentei me concentrar e pensar que eu precisava agora estar ali pro Joaquim, e aí foi passando isso. Mas eu acho que o nível de estresse foi tão alto que quando eu deitei, eu fiquei com esse zumbido no ouvido, sabe? E aí essa noite foi uma noite que já tinha passado metade da madrugada, já era quase dia, né? E aí foi um momento que eu também já não consegui mais dormir. O Júlio voltou para casa depois de um tempo, né, amor? E aí como é que foi para você? É muito difícil, né? Eu acho que é até interessante falar isso. Eu vejo que você tem muito um público masculino também muito grande. E nós homens, né, a gente tem essa dificuldade. Acho que é uma coisa meio social, né? De estar sempre forte, haja o que houver, tudo. E na hora, realmente, a primeira coisa que remeteu foi isso, né? Falou, poxa, minha esposa tá ali, minha sogra tá ali, eu tenho que ser uma rocha, né? Mas na verdade, quando se trata do seu filho, não existe essa rocha, né? Então, tipo, tive que me reinventar ali na hora, assim. Tentei não desabar, né? Eu sabia que se eu desabasse ali também ia todo mundo junto. Mas tentei ficar o mais simples possível, mas por dentro o coração sangrando, né? Totalmente destruído. Mas foi bem complexo, né? Eu não queria sair do hospital, né? Mas como estava minha sogra, eu sabia que no outro dia eu teria que estar bem para estar ajudando durante o dia, que é, né, médico entrando o tempo todo, enfermeira, nutricionista, um monte de coisa. Então você tem que estar bem atento. Eu sabia que a Adriana estava bem cansada, então eu fui para casa, assim, tentar descansar, na verdade, né? Porque você não consegue desconectar, né? Nesses 35 dias, você chega uma hora, óbvio, né? Seu corpo ele dá meio que um burnout, né? Ele apaga, mas é isso, é um descanso, né? Sua cabeça, você sonha com isso, né? Qualquer coisa, você tem que deixar seu celular para tocar, mensagem, qualquer coisa que chega, você acorda. Então, assim, para os homens que estão aqui, assim, eu acho que é bem importante, uma das primeiras, né, lições é que, galera, bota para fora mesmo, sabe? Tipo, parar com esse orgulho, achar que a gente é homem, é machão, tem que estar, cara, na hora, beleza, eu fiz isso para também não desabar tanto a Adriana, mas eu desmoronei, várias e várias vezes eu desmoronei, como até agora eu falo nisso, eu fico bem emocionado, mas a gente tem sentimento, né, como as meninas também, e, enfim, é isso. Isso é um ponto muito importante, né, que o Júlio está falando, porque parte de processar tudo isso, né, gente, é a emoção, né? Uma emoção contida é uma emoção que intoxica, é uma emoção que traumatiza, né? Então, assim, nesse momento, a gente está aqui falando sobre isso, a gente está se sentindo bem, né? A gente se sente confiante sobre a vida, a gente sente que a nossa vida vai ser boa, né? Que tudo vai ficar bem, que vai acontecer muitas coisas maravilhosas. E isso é sinal de que a gente viveu aquela dor com saúde, né? Com saúde. E é isso, com saúde tem a ver com a gente processar os momentos. Então, eu acho que teve uma imagem que eu acho legal, que é, eu acho que a gente teve muito essa gangorra. Tinha hora que o Júlio era meu suporte, tinha hora que eu era o suporte do Júlio, né? A gente fazia essa gangorra. Nossas mães, nossa família, vocês, muitas vezes também foram nosso suporte, para a gente dar conta, mas expressar é muito importante, né? Muito importante. E aí, é uma montanha-russa, porque aí depois de um tempo, você um pouco se adapta àquilo ali, e aí você volta para a esperança. Então, assim, eu vejo esses altos e baixos, inclusive como parte desse processo de saúde, né? Porque se você tem um baque e aí você só se mantém ali nesse baque, esse baque ele é suficiente para te desmoronar e você não dá conta de se reerguer, né? Na situação ali, você acaba indo só, né? Buraco abaixo. Então, naquele momento, a gente precisou se concentrar, entrar em contato com a fé, né? A fé é um instrumento muito poderoso para os momentos difíceis. A fé, gente, é um sentimento, né? A fé é um sentimento, e é um sentimento de você confiar de que mesmo diante do caos, coisas boas podem acontecer, né? Coisas boas vão acontecer. Então, isso é uma forma da sua mente ser resiliente, né? De você realmente se conectar com Deus, com um lugar maior, com um universo onde você confia que exista, né, alguém por nós e que a gente vai ter oportunidade de viver algo melhor. Então, por muito tempo, essa fé, né, é o que faz a gente
voltar, é a gente se conectar de novo. Eu posso falar que eu tive momentos difíceis na minha vida, né? Mas eu tive momentos muito bons na minha vida. E aí é a fé de, assim como eu já tive muitos momentos bons na minha vida, eu posso ter esse momento muito bom aqui de novo, que é o meu filho se recuperar. Então, a gente foi no segundo dia, eu já estava me sentindo um pouco melhor. Eu acho que o Júlio também já chegou um pouco mais revigorado, né? Segundo dia de intubação. E aí a gente foi pro outro quarto, né, amor? Foi quando a gente foi para aquele outro quarto, que é um quarto que fica mais na frente ali do posto médico. Lá é assim, é um L. Aí o posto médico fica bem aqui no início. Então, os pacientes mais graves, eles deixam aqui de frente pro posto, e os pacientes menos graves, eles deixam aqui na lateral, né? Porque se precisa de algum procedimento, eles estão ali mais perto. E aí a gente foi para esse outro quarto. Aí na segunda noite, aconteceu foi uma outra noite muito difícil, porque na segunda noite eles dão uma medicação, né, para enquanto o neném tá entubado, eles não deixam o bebê tão entubado como eles deixam o tão dopado como eles deixam o adulto. Eles dão uma medicação que deixa um pouco mais dopado, né? Não tanto. Deixa um pouco menos, desculpa, um pouco menos dopado. Ele chega a ficar acordado. Eles não gostam de deixar tão dopado, né? Mas tinha uma medicação específica, gente, que começou a dar bradicardia no Joaquim, ou seja, o batimento cardíaco começa a baixar. E aí aconteceu nessa noite seguinte, né? E aí o Joaquim chegou a ter 37 de batimento. Então, assim, eu cheguei a ver a médica botando a mão no coração dele, assim, pra começar a pensar em fazer ressuscitar, né? Não sei como é que é o nome, reanimar, né? Reanimar. E aí aquilo ali me desestabilizou de um jeito. Eu fiquei muito mal aquele dia, porque aí, mais do que no dia da intubação, eu senti um medo muito grande de perder ele naquele dia. Muito grande, muito, muito, muito grande. Eu lembro que eu desci o elevador para pegar uma salada de frutas lá na lanchonete que tinha perto. Parecia que o mundo era cinza, sabe? Esse era um sentimento de um mundo sem, sei lá, sem alegria, sem possibilidade de felicidade, sabe? E aí eu lembro que esse foi um dia que o Júlio chegou e eu tava no caco, porque eu não dormi. Esse dia eu não dormi. Eu e minha mãe, a gente não dormiu. Aí quando o Júlio chegou, eu lembro que você já chegou ajoelhando, né, amor, esse dia, pra gente rezar. Aí o Júlio já chegou também muito emocionado, chorando muito. E ele já chegou ajoelhando pra gente rezar. E, e aí a gente rezou, né, amor? E aí era muito Pô, importante eu chegar com essa energia renovada. Isso era, eu acho que esse ritmo que a gente fez foi muito bom, porque ele chegava com uma energia renovada pra mim, sabe? E ele muitas vezes me levantava, assim, ele me reenergizava de positivismo, de esperança, porque. E isso é uma coisa que eu aprendi muito, gente. Não tem como você estar saudável sem dormir. O Júlio percebeu isso, né, amor? Quando eu começava a ficar muito mal, ele, amor, vai dormir, vai pra casa da sua mãe, vai descansar. é impressionante, né? Porque aí até as esperanças, né? Quando você está muito cansado, você só começa a olhar o pior, né? Você começa a vir pensamentos ruins, né? Fica totalmente negativo, enfim. Então, o descanso, apesar de ser difícil, né? A gente não consegue desconectar, mas assim é importante sair daquele ambiente um pouco, né? Por isso que é legal esse apoio da família, foi para a gente de suma importância, a minha sogra, a minha mãe, estarem lá, porque só nós dois a gente não ia dar conta disso, a gente ia desmoronar, porque é muita pressão, né? Nosso filho, nosso primeiro filho, é muito difícil mesmo. É. E aí descobriram que era por causa da medicação, né? Então foram tirando um pouco dessa medicação, colocando outra. Passaram mais 3 dias. E aí a gente teve a feliz notícia que esse tubarão. Aí esse foi um dia muito feliz. Então ficou empolgado, né? Os exames estavam tudo bem, etc. Aí quando eles estubam, eles fazem um raio-x. Nesse raio-x mostrou uma. Como é que é o nome, amor? Atelectasia? Atelectasia. Telectose. Atelectasia pulmonar, que é o quê? Como quem tem síndrome de Down, ele tem toda a parte muscular dele, né, é mais molinha,
né, é mais flácida, né? É menos forte. Hipotonia, né? Hipotonia. Junto com a intubação que faz, né, ali, o aparelho faz, né, o lugar do músculo para os pulmões. Então, juntou essas duas coisas. E aí é como se, ao tirar o tubo, o pulmãozinho dele não conseguisse fazer, né, essa pressão do ar sozinho e se manter abertinho. Então, ele começou a colar em alguns lugares. O pulmãozinho começa a colar em alguns lugares. E aí isso dificulta, né, de novo a respiração. Então ele teve a telectasia, né, principalmente do lado esquerdo, se eu não me engano, mais forte. Então, os médicos querem tentar resolver isso sem tubo. E aí entra a VNI, né, que é ventilação não invasiva, que é aquela máscarazinha. Quem acompanhou a gente deve lembrar, aquela máscarazinha que a gente falava que era a máscara de astronauta. Ele ficava com umas colinhas em volta do rosto, né, para poder colocar essa máscara. E aí a gente começou a máscara para poder ajudar a dar pressão, colocar o ar com pressão e o pulmãozinho dele abrir de novo, né? Então a gente estava nesse processo. Quando um dia tarde, estava eu e o Júlio, ele estava até voltando a mamar, ele tinha tirado o tubinho alimentar do nariz e tinha voltado a mamar nesse dia, não foi, amor? Foi. Foi. Aí o doutor Sidney, né, que foi o médico que acompanhou muito o Joaquim lá dentro, entrou e falou: olha, o Joaquim tá no exame dele, deu uma infecção. Então a gente vai começar a medicação. E é claro, né? Eu já cansada, doida pra vir pra casa, morrendo de medo, comecei a chorar, né? Aquilo foi um baque pra mim. Eu falei, cara, não acredito que ele tá com infecção. Fiquei com muito medo. Mas tudo bem, já vamos entrar com remédio. Estamos ali com esperança de que o antibiótico vai fazer efeito, né? E aí, ok. E aí, se você quiser falar alguma coisa, tá, amor? Fica à vontade, você me corta. Tá. Que eu só tô contando aqui as. E aí, ok. E aí, nesse dia à noite, o Júlio foi embora, minha mãe chegou, como de rotina. Aí ele fazia a VNI, principalmente à noite, na madrugada. E aí a gente começou a fazer a VNI. E aí ele começou a chorar. E ele começou a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar, e a chorar, que nem no dia que ele precisou ser entubado a primeira vez. Ele começou a chorar muito sem parar. Muito sem parar. E a gente achou que poderia ser um pouco de cólica, já que ele estava tomando fórmula enquanto ele estava com a sondinha, né, alimentar, a gente pensou que poderia ser cólica. Eu fiquei fazendo uma massagem nele e tal. Pra quem já conhece, gente, fica aquele monitor que mostra frequência cardíaca, saturação. Qual é o outro? Mostra, é um gráficozinho que mostra o cansaço, né, do É bebê. o esforço, né, que ele tá fazendo, né? Esforço, isso. E essa maquinazinha, ela fica, né, então, com os eletrodozinhos aqui, o negocinho da saturação na mãozinha, no pezinho, mas toda hora desconecta, né? Então, fica pitando e etc. E nesse dia tava bem desconectado, então a gente não tava confiando muito no que tava mostrando, né, no monitor, porque a curvinha ficava toda torta, não era confiável. Chegou um certo momento, a médica entrou correndo dentro do quarto, né? Ele tava com a máscarazinha, e ela falou: tira a máscara. Entrou ela, já entrou junto a enfermeira, já entrou junto a físio. Tira a máscara. Ele tirou a máscara e ele tava roxinho. E aí a saturação dele tava muito baixa. E aí a médica já, né, naquela adrenalina, falou: saiu no quarto, saiu no quarto, saiu no quarto. Então, foi o segundo susto, né? Então a gente saiu do quarto e aí ela falou: vou ter que entubar ele de novo. E aí a gente saiu do quarto, ligamos pro Júlio, né? Aí eu te liguei, né? Você tava até dormindo na casa da sua mãe esse dia, né? É, porque assim, já, salvo engano, já tinha dado uns 15 dias tudo isso, né? E com o tempo você, poxa, era muito ruim eu vir aqui para casa sozinho, né? Porque todo mundo lembrava, né, o Joaquim, né? Óbvio, eu tinha que vir aqui pegar a roupa dele, roupa da Adriana, tudo, mas era um papum, né? Agora, quando eu vim aqui para ficar sozinho era muito difícil. Então eu comecei a ficar na casa da minha mãe. Até mesmo porque minha mãe mora na Asa Sul, é mais próximo do hospital, tudo. Eu vim aqui, descia com o cachorro, pegava o que tinha para pegar e ia para casa da minha mãe. Nesse dia, que acho que foi o dia mais desafiador de todos, eu estava na casa da minha mãe, né? Foi por volta de que? De uma meia-noite. Eu estava tão cansado que eu nem vi o celular tocando. Minha mãe que bateu no quarto e me acordou, né? Falando dessa segunda intubação.
Aí, daquele jeito, a gente já estava contando os dias para receber a alta, né? Aí o mundo desaba, né? Falta, falta chão pra gente. Meio que parece que a gente está voltando no início. E a gente sabe, né? Quanto mais tempo no hospital, né? Mais fraco a criança fica, enfim. Então, eu saí correndo para o hospital e aquela tensão toda. E aí, continua, velho. Aí a gente esperou a médica sair. Ela falou, olha, ele estava com saturação muito baixa, né? A gente precisou entubar e tal, para a gente poder ajudar ele a respirar. Aí, cara, esse dia, essa madrugada 13, né? Foi uma madrugada tão intensa, assim, tão louca, que eu não sei exatamente, assim. Aí elas tiraram sangue e foram fazer exame nele. E aí nisso, demora algumas horas nisso tudo, né? Então, o Júlio entrou com a gente, ficou lá com a gente, etc. Eu falei, amor, volta pra casa, vai dormir, pra minha mãe poder depois ir dormir e eu não ficar sozinha, né? O Júlio voltou pra casa. E aí, eram umas 6 horas da manhã, quando eu te liguei a segunda vez, né? Foi. Aí foi quando aconteceu, né, gente? Assim, talvez. Mais pra gente. Porque foi o dia em que descobriram que ele estava tendo um choque séptico, né? Que é uma infecção generalizada, que é algo muito grave. Não é algo comum, né? E foi quando a gente, assim, né? A gente já perdoou, a gente já entende também por que que essa médica falou dessa forma, né? Mas foi muito chocante pra gente. Que aí, nesse momento, por enquanto, tava só eu e minha mãe. E aí ela falou pra gente, olha, é muito difícil dele passar dessa. Então, se despeça do seu filho, chame o pai dele pra se despedir, porque ele tá muito grave. E aí, o monitor começava a baixar a saturação, o batimento cardíaco, tudo tava baixando, né? E eu lembro que eu perguntei pra ela, isso é sinal de que ele tá morrendo? E ela falou, esses são sinais de que ele não tá bem. Aí depois ela falou pra mim, olha, essa não é uma sentença. Se os 5% é do Joaquim, é o que ele precisa. É dele. E aí, eu e minha mãe, né, se abraçando, e aí vem um filme na sua cabeça. Eu pensando nos dias dele comigo em casa, dando colo pra ele, dando peito pra ele. E eu pensava, como eu vou viver, como eu vou conseguir voltar pra casa. E isso, né, a gente tinha ligado pro Júlio, e eu falei, Júlio, é muito grave, vem pra cá. Aí como é que foi pra você, amor, o caminho? Ah, esse dia eu nem me lembro muito bem, sabe? Foi, acho não, na sem sombra de Deus, o dia mais difícil da minha vida, né? Porque quando eu cheguei lá, eu já, poxa, eu tinha entubado, já estavam me ligando para ir lá de novo, eu meio que entendi o que estava acontecendo. Aí quando eu tava entrando no quarto, a médica falou, ó, vai lá, fala com seu filho, fica com a sua esposa, porque a gente não sabe se ele vai aguentar ficar até a tarde. Tá muito grave. E realmente, que nem a Adriana falou, ela foi muito infeliz na colocação dela, né? Porque a médica, como profissional, tem que falar, não, estamos lutando aqui, a situação é gravíssima, mas estamos aí, enquanto tiver chance, a gente vai estar lutando. Aí nisso pediu para chamar a família, meu cunhado, minha cunhada, os avós, tudo. E foi tipo, meio que assim, um funeral, assim, né? Uma despedida. E realmente, assim, os médicos olhavam os exames, estavam tipo, uma taxa altíssima, né? O pessoal estava muito preocupado. Mas a médica falou, ó, quando tiver 1% de chance, a gente está fazendo nossa parte, a gente está medicando o Joaquim, mas ele precisa responder do lado de lá. Né? Mas fiquem tranquilos que as crianças são muito fortes, né? E elas surpreendem, né? Do mesmo jeito que dá um pico para baixo, eles sobem. E foi, graças a Deus, que aconteceu com o Joaquim, é óbvio, né? Eu tenho muita fé, a Adriana também. Foi Deus, né, que operou o milagre. Abençoou também os médicos, porque a situação era gravíssima, né? E, assim, ele permaneceu e foi só recuperando, só melhorando, né?
E aí foi uma coisa que, assim, ficou muito marcante para mim nesse dia, porque quando o Júlio chegou, eu já tinha chorado muito, né? Eu falava o tempo todo no ouvido do Joaquim, eu falava, a mamãe quer muito que você fique, quer muito que você fique. Então, use a sua força para lutar. Saiba que você não tá sozinho, a gente tá aqui com você. E, e aí no início foi muito doído. E aí quando o Júlio chegou nesse dia, todos os dias o Júlio chegava, eu tava muito cansada da noite, então todos os dias ele me acalentava muito, sabe? Eu tava chorosa de manhã, cansada e etc. Nesse dia foi quando eu vi de fato o Júlio desmoronado. O Júlio entrou no quarto e ele só chorava. E eu falava pra ele, amor, conversa com ele, cheira ele. Você lembra? Eu falava isso pra você. Eu falava, amor, cheira ele pra você sentir, né, o cheiro dele e tal. Inclusive, eu tava sentindo que eu tava falando como se fosse pra ele se despedir. Ele falava, não, não quero sentir o cheiro dele. E eu vi ele tão mal, assim, tão realmente enfraquecido, que alguma coisa começou a me vir, assim, muito forte no meu peito. Muito forte. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. Ele vai ficar bem. E isso começou a vir muito, muito, muito forte no meu peito. Só que a gente tá num momento tão de. A médica falou, provavelmente não passa do meio-dia. A gente tava num momento tão de do impossível, de ser impossível, que era até estranho eu falar isso. Mas a minha vontade naquele momento era gritar isso. Ele vai ficar bem, tipo, vai ficar bem, vai ficar bem. E aí eu comecei a entrar nesse lugar, né? Eu acho que nesse momento era Deus mesmo conectado comigo, porque senão dali, né? Se eu caísse naquela dia ele vai morrer, eu acho que eu afundava e todo mundo afundava junto. Então começou a vir muito forte esse sentimento pra mim, né? De querer ficar bem, de querer ficar bem, de querer ficar bem. Óbvio que eu extremamente preocupada, ansiosa, insegura. E aí a gente, a gente não dormiu nessa noite. E aí aconteceu ainda um monte de coisa durante o dia, né? Uma grande médica cardiologista, pediatra, é nossa amiga, a doutora Luciana, trabalha também nesse hospital, né? Então ela chegou lá junto com a equipe do hospital e aí eles começaram a fazer coisa, né? E decidiram que naquele mesmo dia ia fazer a diálise, ia começar já a diálise, e a diálise ajudaria a filtrar todo aquele sangue que estava afetado pela infecção. Na verdade, a função renal do Joaquim parou, né? No choque, né? Então, a solução para salvá-lo seria a diálise, né? Porque caso a diálise não ocorresse naquele momento, né? Esse órgão específico, ele filtra, né? Então, ele ia a óbito, com certeza, né? Então esse Então, foi o ela foi dia muito assertiva nisso, né? muito. De colocar de imediato, né? Porque os médicos, eles ficam, não, vou conversar com um colega, vou ver a opinião do outro colega. Ela, por ser nossa amiga, ela já chegou e falou, não, ninguém vai ver nada não, vamos fazer agora. Vai começar. E foi isso. Uma Foram das muito coisas que salvou ele. importantes em pouco tempo, né, amor? Isso, isso. Porque nesse momento o Joaquim tinha um tubo que fazia o lugar do pulmão dele. O Joaquim tinha medicações fortíssimas que fazia o lugar do coração dele, que ficavam no lugar do coração dele, né? Estavam ali bombeando, ele estava com gás dilatador, dilatador também para ajudar a dilatar. O Joaquim, Nitrogênio, né? eu não tenho certeza amor, do nome do gás, Eu acho mas que era nitrogênio. né, a dilatar, estava com a diálise para ajudar, né, a parte renal, para ajudar não, né, para fazer a função renal acontecer. Então, assim, ele estava num estado que os aparelhos, as medicações estavam ocupando o lugar de todas as funções do corpo dele, né? Tinha machucado muito o corpo dele. Então, nesse dia, eles trocaram também o acesso central, porque depois a gente descobriu que essa infecção deu por causa do acesso central e do tubo de respirador, né, da primeira vez. Então, eles trocaram o lado, né? Tem até umas marquinhas, eu mostrei ontem lá nos stories do Instagram do Joaquim, que é do acesso central. Então, eles trocaram de lado o acesso central e fizeram essa cirurgia para colocar o catéter da diálise, né? Isso foi
tudo no mesmo dia à tarde, né, amor? Foi. Ao longo do dia, né? É, já foi de madrugada e aí É, meu dia. exatamente. Então esse foi um dia que a gente não dormiu. Quando a gente tava esperando, inclusive, lá na diálise, né? Eu dormi no sofá, um pouco no sofá. Foi. E aí, assim, eu não sei pra você, né, como é que foi, mas o meu sentimento ali era, tipo, uma certa anestesia depois. Eu me senti, tipo, com muito medo, mas um tanto anestesiada. Talvez seja até uma defesa, né, do corpo. Enfim, eu precisava ir dormir, eu precisava descansar. Então, eu tava 48 horas acordada. Cheguei a 48 horas acordada, né? Então, eu precisava descansar e eu tava sentindo um pouco assim. Aquele dia a gente veio pra casa, amor? A gente veio dormir aqui? Foi o primeiro dia É, da mãe, à acho noite. que sim. É, foi minha mãe e sua mãe ficaram lá, né? É. Antes de tudo isso, né? Nesse dia tarde, como o Júlio falou, nesse dia de manhã, como o Júlio falou, meu irmão, foi minha cunhada, né? Eles meio que liberaram para a família, já que eles estavam receosos, né, de ser uma despedida. Aí eles ficaram lá com a gente. E aí, assim, quando começou a me deixar de novo esperançosa e ver, né, isso vai ter, pode reverter e vai reverter, foi quando eu vi os médicos se movimentando e, tipo, encontrando várias soluções, e aí a saturação voltando, né, o batimento voltando. Foi ali que eu senti que não era uma despedida, porque até então do jeito que foi falado e como foi, a gente não estava nem esperando tratamento, assim. Pelo menos a minha sensação de início é que não teria nenhum tratamento, seria só uma despedida mesmo. Não sei como é que você sentiu isso. Mas É, ele depois. estava sendo medicado, né? Que nem você falou. Tinham várias funções que estavam sendo desempenhadas no corpo dele por meio de drogas, né? Então, assim, o médico, a medicina está fazendo a parte dela, né? Agora tinha que ver se a criança, né, o Joaquim, iria aguentar isso e ia responder. Então era aquela incerteza, né? Mas assim, a gente se agarrou a Deus, né? A nossa fé, e realmente ele foi melhorando, né? Foi dando indicadores, foi fazendo a diálise, foi melhorando, saturação, tudo, e aí depois teve mais um susto lá na frente, né? Mas, enfim, passou por essa, né? Que a gente tanto temia, né? Ele Não, não e ele, aguentar. o médico até explicou uma coisa, né, sobre ser um paciente grave, mas estável, que eles chamam. Que é o quê? Ele é grave porque todo o sistema dele, né, foi impactado. Mas ele é estável porque ele responde bem. Então, assim, as medicações ele respondia muito bem, a diálise ele respondia muito bem, né? Tudo que era colocado como proposta de melhor o gás, ele respondia muito bem. Então, ele foi respondendo muito, muito bem a tudo, né? E aí foram se passando. Aí eles falaram: olha, as próximas 72 horas vão ser muito. Vão ser Esse, cruciais, né? né, momento crucial. Então, a partir desse dia, minha mãe e minha sogra dormiam à noite com ele. E eu e o Júlio passávamos o dia com ele e depois vínhamos à noite dormir em casa. Porque nesse momento, gente, não tinha nem interação. Assim, né? Ele tava dopadinho, era um bebê deitadinho na cama, sendo tratado. A gente só tava lá para acompanhar, para estar com ele, né? E tudo, porque nesse momento a gente não podia pegar no colo, não podia nada, né? Ele tinha que ficar ali totalmente quietinho. Então, eu conseguia vir dormir em casa, minha mãe e minha sogra ficavam lá, né? Foi importante também para o Júlio eu vir dormir com ele. Essa altura o Júlio também já estava bastante angustiado de dormir sozinho, né, amor? Já que tudo acontecia de madrugada, então sempre eu ligava para ele na hora do desespero, né? Não, gente, a experiência, assim, foi tão traumática que até hoje, quando eu saio de casa, é óbvio que agora eu tô mais no home office, né? Tô, né, até mesmo para preservar o Joaquim, né? Que ele continua num estado que, assim, ele tá bem, tá recuperando, ganhando peso, mas ele não pode pegar nenhum tipo de gripe, né? A gente tá na, o Covid é uma realidade e tudo, então eu tô me preservando, mas para vocês terem ideia, de vez em quando, né, tem mercado, vou à academia, faço alguma... Se a Adriana me liga e eu tô fora de casa, o coração já acelera. Eu falo, Adriana, manda mensagem, que aí pelo menos eu vejo aqui pelo relógio, tá tudo bem, porque eu recebi tanta porrada, tanta bomba pelo celular de madrugada, que até hoje eu não consegui recuperar. Ela liga pra mim, é aquele desespero, sabe? É muito difícil. Então aí eu comecei a vir dormir com ele, né? E passaram os 3 dias. E aí é impressionante,
assim, como a referência de vida muda. Porque quando você passa por uma situação tão grave como essa, coisas que. E aí parece que aconteceu tudo junto. Então, assim, esse início de ano, além dessa questão do Joaquim, outras coisas também mexeram com a gente e foram conturbadas. Mas é como se essas coisas fossem muito pequenininhas perto daquilo, né? Então você redimensiona a vida, assim, sabe? Você redimensiona o que é importante, o que tem valor, o que é um problema, né? Porque é comum, a gente, na maior parte do nosso tempo, a gente está vivendo um dia comum. Então, num dia comum, né, um problema pode ser visto como um grande problema. Mas quando você está ali numa vivência incomum, né, de um sentimento de possível perda, você redimensiona tudo isso. E eu acho que isso foi um dos crescimentos, né, um dos processos que a gente desenvolveu, né, foi redimensionar o problema. Ah, com certeza. Uma das grandes lições é isso, né? A gente estando com saúde, né? Nossa família estando bem, eu acho que, na verdade, não existem problemas, sabe? Porque, cara, a gente sabe que a vida, né, é feita, né, de desafios, né? Seja na parte de relacionamento, né? O que a Adri aborda muito aí com a família, com o cônjuge, seja na parte profissional, mas tudo isso a gente consegue resolver, né? Agora, quando a gente tem um filho ali na cama, né, no hospital, que realmente foge do controle, você pode ter o melhor profissional do mundo, você pode ter todo o dinheiro do mundo, que realmente é Deus, né, que opera o milagre, que pode deixar seu filho ali. Você começa a redimensionar, que nem a Adri falou, você começa a ver com outra perspectiva. Hoje em dia você olha e fala, poxa, que isso? Beleza, você fica bravo e tudo, mas é bem tranquilo. Meu filho tá bem, minha esposa tá bem, minha mãe tá bem, então é apenas o resto, né? E aí você começa a ver as outras coisas, pelo menos esse é um sentimento que eu tive muito forte, com solução, porque se o mais grave dos problemas teve solução, né, os outros podem ter também solução, né? E isso é um olhar saudável para a vida, né? E isso não tem a ver com a gente romantizar a dor, né, gente? Porque sim, os desafios vão ser dolorosos, vão ser frustrantes, né? Vão mexer com a gente, mas ter a capacidade de sentir a dor, sentir o incômodo, sentir e depois olhar para as possíveis soluções, olhar para o que eu posso fazer a partir disso, olhar para aquilo que você não tem controle, né? E focar naquilo que você tem, né? Porque nem tudo você vai ter controle. Isso é muito poderoso mesmo. E essa experiência com o Joaquim me trouxe muito isso, sabe? Esse sentimento de a gente pode olhar a vida muito mais com um olhar de o nosso dia é composto de problemas e composto de soluções, das duas coisas, né? Ele é composto dessas duas coisas. A cada problema, vários caminhos de solução. Então, isso é uma das coisas que me deixou muito inspirada para a vida nesse sentido, né? De redimensionar esses problemas. Uma outra coisa, assim, né? Que hoje, dessa questão de redimensionar. Hoje, o que eu e o Júlio estamos vivendo é um sonho. Porque por muitos dias a gente sonhou com hoje, né? Então, assim, É o quando a que a gente. gente mais queria, na verdade, né? Tá em casa com o nosso filho e coisas que por vezes, né? Eu acho que também é um grande ensinamento. A gente tá em casa, a gente tá bem, estamos no celular, estamos, sei lá, viajando e não estamos aproveitando, a gente não tá presente, curtindo a nossa família, né? E a gente falou, poxa, velho, sempre teve isso e não deu o devido valor, né? Hoje a gente só quer estar em casa, que a gente está agora com o nosso filho, bem, com saúde, e é o que importa, né? Então, realmente, a gente tá dando agora o devido valor para isso, né? Essa questão de estar presente é muito importante, né? É óbvio que a gente tem vidas corridas, cheia de coisa, mas ter um momento para estar presente, né? E aí hoje é tão gostoso, sempre foi muito gostoso estar presente, né? Mas depois dessa experiência, você sente essa. É isso que eu falei, né? É como se você estivesse vivendo o sonho. Então, no dia em que falaram que meu filho poderia morrer, o meu sonho era esse hoje. E esse é um sonho realizado. Então, todas aquelas. Agora eu vou falar assim, de nós todos enquanto humanidade. Sabe aquela duvidazinha que fica lá dentro da gente, assim, por que que as coisas boas aconteceriam para mim? Por que eu teria sucesso? Por que eu, né, seria deslumbrante e viveria uma vida legal? Às vezes a gente vê as pessoas, né, vivendo coisas que a gente queria viver também e lá no fundo a gente fica com aquele sentimento de
esse é só um sonho. Isso não vai realizar, né? Essa foi uma experiência real minha, né? Um sonho se tornou realidade. Um sonho se tornou realidade. Né? Então a gente precisa confiar de que a gente fazendo o que a gente pode, né? O que está ao nosso alcance, que a gente realmente se dedicando a algo, nossos sonhos podem se tornar realidade. Então, agora é osso duro de roer. Difícil de desistir de algum sonho depois dessa. Então, isso também foi uma coisa muito forte para mim, assim, que eu fiquei refletindo depois, né? O quanto que hoje nós estamos vivendo o sonho de um dia, né? Bom, eu anotei aqui também outras coisas que eu queria trazer como reflexão, né, de tudo que aconteceu. A gente falou, né, sobre a questão da fé e da fé ser essa conexão, né, com, independente da religião, da fé ser essa conexão com o positivo, da fé ser essa conexão, né, com o Supremo, né, e é a fé que faz, então, a gente olhar como com positivo dentro do impossível, né, dentro do nosso maior buraco, a gente conseguir ver uma luz, a gente conseguir confiar, né, e isso naquele momento foi muito importante. Eu me considero uma pessoa de fé, mas talvez não tão religiosa. Mas nesses dias lá na UTI, eu me conectei até com as coisas mais religiosas mesmo, assim, sabe? Então eu e o Júlio, a gente fazia o terço todo dia. O Júlio, ele é bem mais conectado do que eu, assim, né? Com a fé, com a religião. E ele me trouxe muito isso, e eu experimentei a beleza disso, e experimentei o benefício, né? De estar ali confiante, né? De sentir de que realmente tem alguém por nós. Você quer falar um pouco dessa parte, amor? Assim, eu sempre fui, né, uma pessoa de muita fé. Sempre acreditei, né? Independente de religião, né? Que nem você falou, né, Dri? Mas, assim, depois desse episódio, realmente, eu vi que existe algo, assim, comprovado na minha experiência, que realmente os médicos tinham desacreditado, né? A gente, por vezes, estava meio assim, mas, assim, lá no fundo, a gente sentia que ele ia sair dessa, né? Que, assim, o Joaquim, por ter síndrome de Down, né, e a gente ter descoberto na hora do parto, mostra muita coisa, assim, para quem acredita, né, que tudo tem um motivo, né? Eu e a Adriana, nós somos pessoas muito boas, assim, sabe? A gente sempre procura evoluir, a gente respeita muito um ao outro, tudo. Então, a gente acredita nessa questão da escolha do filho, né? De vir para a nossa família por ter uma estrutura emocional muito boa, né? Então, tudo que a gente viveu, né, gente, foram 35 dias muito difíceis, né? Que nem eu falei anteriormente, foge totalmente do nosso controle, sabe? A gente pode ter inteligência emocional, a gente pode, enfim, se não colocar Deus, né, acima de tudo, a gente fazer muita oração, né, a gente pedir, assim, o que a gente quer é estar em casa, bem, com o nosso filho. Assim, por vezes eu falo, pai, me deixa aqui na cama, sabe? Deixa meu filho passar por isso. 60 dias, eu tenho 32, já vivi bastante, mas mantém ele aqui com a gente, pelo amor de Deus. E acabou que aconteceu, sabe? Aconteceu. Então, assim, hoje, inclusive, uma das promessas que eu fiz é propagar mais essa mensagem, sabe? De acreditar. Qualquer coisa que você esteja passando na vida. Eu sei que eu já perdi meu pai também mais novo, mas não foi, chega nem aos pés a dor que eu senti, né, com o Joaquim. Mas você tá sempre acreditando, sabe? Sempre tem um motivo de tudo acontecer. E para mim, para Adriana, com certeza tem uma lição muito grande de tudo que a gente passou para ter perseverança, amar ainda mais nosso filho, dar mais valor, né, para as nossas coisas, sabe? Então, acho que é mais ou menos isso. Ri quando você tava falando, porque a pessoa falou assim: ah, essa daqui seguiu a gente todos os dias. A Joselma falou: divino foi o dia que as avós rezaram com as mãos postas sobre o Joaquim. Gente, as nossas mães, elas revezavam em oração enquanto elas estavam lá a noite toda, então elas ficavam a noite toda acordadas. E elas ficavam lá. Foi muito lindo, né, amor? A gente chegou e elas estavam ali concentradas, duas com a mãozinha assim, estendidas na frente e rezando. E sem dúvida nenhuma, assim, o Joaquim, ele se sente muito amado. O amor, eu acho que é a expressão. Eu acho que o amor
é a forma humana da gente expressar o divino, né? É a forma de que expressa na gente é pelo amor. Então, assim, o amor cura. A fé cura, Deus cura, o amor cura. Então a gente estava sempre fazendo carinho nele, sempre rezando com ele, sempre falando com ele, sempre mostrando que ele era importante, que a vida dele era muito preciosa pra gente, né? Enfim, então eu também acredito, né, como psicóloga, muito no afeto. O afeto é assim, cura vidas e isso eu comprovo isso todos os dias no meu consultório, porque muito do meu trabalho é dar amor para essas pessoas que passaram por situações difíceis e quando elas veem que sim, elas são amadas, elas começam então a sentir que existe valor na vida delas, né? Então, é uma cura. Eu vejo, eu passo por isso todos os dias e o Joaquim, ele é muito amado, presencialmente, virtualmente, porque foi lindo assim a quantidade de gente que fez corrente de oração, presente que a gente recebia de quem a gente não conhecia, mensagem. Até hoje eu não consegui ler todas as mensagens. Tanta gente, né, que mandou, como a Roberta está falando aqui, o amor, ele é revolucionário. E assim, uma coisa que está muito forte, né, socialmente, é muito essa descrença no vínculo, sabe? As pessoas, muitas vezes, por terem passado por dores na vida, né? Então, às vezes, foi rejeitado, foi abandonado, foi agredido, foi desqualificado, né? Foi traído, foi... Por ter vivido dores, muitas pessoas não confiam nas relações. E isso, para mim, é um grande problema social. Porque, gente, uma coisa que salvou a gente, eu e Júlio, foram os vínculos. Foi o nosso vínculo entre a gente, foi o nosso vínculo com a nossa família, foi o nosso vínculo com nossos amigos, foi o nosso vínculo com vocês. E por mais que Sim. eu não conheça um monte de gente que está aqui, que estava lá todos os dias com a gente, aquilo é vínculo. Aquilo é a fé. É a gente conectando enquanto humano, né? Então, eu na minha dor, gerando empatia em você, que sente dor comigo. Olha como isso é poderoso. Se vínculo é uma coisa poderosa que faz você então vir até mim e me dar força. Isso é muito poderoso, né? Então, essa é uma mensagem que eu acho importante também. Eu coloquei aqui, né, como uma das grandes reflexões, o poder e a importância dos vínculos. A gente precisa, óbvio, se distanciar daquelas pessoas que nos agridem, que nos fazem mal. Não pode parar só nisso. A gente precisa nutrir, né, buscar, valorizar, né, os vínculos, né, de pessoas amorosas que a vida nos coloca à frente, e são muitas, e confiar de que a gente merece ser amado e amar, porque isso é de fato muito poderoso, gente, muito importante. Você quer falar alguma coisa, amor? É verdade. Não, eu queria agradecer, né? Que nem você falou, muitas pessoas que a gente conhece virtualmente, tudo, orando pela gente, mandando presentes, né? Terço, vela. Então, assim, faz até a gente repensar, né? Por exemplo, a gente liga um jornal agora, você só vai ver problema, né? Guerra não sei aonde, golpe, é isso, é aquilo, mas é muito sensacionalismo, né? A gente acaba vendo que existem pessoas muito boas, né? Realmente o amor, eu acredito nele, eu acho que ele prevalece, né? As amizades, os vínculos, né? E realmente o que a Adriana coloca muito, né? No conteúdo dela, né? De respeitar e se permitir também a ter relacionamentos saudáveis, né? Realmente você de repente não deu certo com uma pessoa ou teve algum problema com a sua mãe, não quer dizer que todo homem tem algum tipo de problema ou vice-versa com toda mulher, sabe? Tem pessoas muito boas e foi uma grande lição para mim também acreditar que realmente tem muito ser humano bom aí, muita gente boa, de fé, de Deus, que nos ajudaram bastante, sabe? Eu gostaria de agradecer, faltam palavras aí para falar, porque realmente vocês são demais. E, gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Filho sabe disso. A coisa mais gostosa é a gente sentir o nosso filho amado, né? Então, toda vez que eu vejo vocês falando, eu acho muito fofo quando as pessoas falam assim, Paquim, meu bebê, eu acho lindo, porque é o afeto, né? O afeto por ele, né? E esse afeto que faz bem a gente sentir, né? Faz bem pra gente que sente, faz bem pra quem recebe. Então, esse é um ponto também que eu acho muito importante. Um outro ponto que eu coloquei aqui, né, gente, sobre as emoções. Então, lá a gente viveu muitos momentos, muita tristeza, muito medo, né? Muita angústia, muita dor.
E como é importante a gente expressar essas emoções, né? Como o Júlio falou, os homens ainda são mais. Então é importante a gente expressar, entendendo, né, que uma emoção ela vem para ter um lugar. Então a questão que gera assim, muita gente acha, ai, ficar triste, vou ficar depressivo. Eu não fiquei depressivo em nenhum desses, né? E no Júlio, a gente sofreu muito. Mas a questão está exatamente em você conseguir ter a capacidade de expressar essa emoção, se aliviar dessa emoção, se conectar, renovar a sua fé. Então, tudo isso é um processo. Então, não existe uma emoção ruim, né? Então, muita gente quer fugir das emoções e não entende que ao fazer isso, acaba se contaminando com essas emoções. E é isso que gera um trauma. Hoje, né, e eu acho que isso é uma coisa minha e do Júlio nesse momento, eu consigo ter um dia em que eu tô feliz, em que eu não tô contaminada com aquilo que aconteceu. Eu consigo ter um dia que eu olho para frente e eu vejo um monte de coisa boa acontecendo na nossa vida. Eu não fico com a expectativa de que de novo vai acontecer uma coisa ruim, porque isso tudo é trauma. Então, o trauma tem a ver exatamente com essas emoções, com esses processos que ficam mal resolvidos. Muitas vezes a gente já vem sofrido da vida e aí a gente passa por uma crise. E aí, por a gente já estar tá ali sofrido, sobrecarregado, emocionalmente inseguro, né? Sentindo que nada dá bom certo pra gente, que a gente não dá conta das coisas, etc. Aí vem uma crise, aí aquilo derruba ainda mais a gente. Mas muita gente acha que eu tô assim por causa dessa situação. Não. Às vezes você tá assim porque por muito tempo você já vem se abandonando, por muito tempo você já vem adoecido, por muito tempo você já vem não olhando para aquilo que você tem que olhar, que é você. Então, os momentos difíceis, né, a gente vai acontecer para todo mundo. Qual momentos vai depender muito do quanto a gente tá bem cuidado, do quanto que a gente tá. Então, assim, fica de novo esse convite para cuidar da saúde mental. Cuide da sua saúde mental. Saúde mental, como a saúde física, é algo que a gente tem que cuidar de forma preventiva, tá? Imagina um processo ansioso, num processo depressivo dentro dessa situação. Acabava com a gente. Acabava com a gente, né? Pra gente se recuperar esse anos. Provavelmente a gente ia entrar em crise de pânico, provavelmente a gente ia entrar num processo depressivo, a gente ia entrar em um monte de coisa. Mas eu e o Júlio somos pessoas que sempre cuidamos muito da nossa saúde mental. O Júlio fez muitos anos de terapia, eu fiz muitos anos de terapia, grupo, terapia corporal, ler livro, tá sempre se cuidando, né? Porque a vida é a vida, a gente não tem controle. A gente não tem controle, né? Então a vida vai ter momentos maravilhosos, a vida vai nos proporcionar momentos maravilhosos e vai também nos colocar em momentos difíceis. E no fim de tudo, o que que vai ter mais valor na sua vida? Porque se você já está enfraquecido, os momentos ruins, apesar de alguns momentos até serem menos vezes, são os que mais vão nos impactar. Porque aí a gente vai só caindo, só caindo, só caindo. Então, invista na sua saúde mental, invista no seu autocuidado, invista na sua autoestima, cuide das questões do seu passado, né? Se restabeleça. Isso é amor próprio, gente. Isso é amor próprio. E assim, se a gente quer passar amor, esse tanto de amor que eu recebi, né? Eu quero muito poder devolvê-lo e isso ser um ciclo, né? Essa é a minha intenção. O amor ele é infinito, então a gente só transborda. Quanto mais a gente ama, mais a gente transborda. Então todo esse amor que vocês nos deram, eu quero devolver para vocês aqui e quero que vocês usem também na vida de vocês. Use desse amor que você deu pra gente, dessa empatia com você. Seja empático com você. O que que você tem que fazer por você, sabe? De autocuidado, de zelo, para que se um dia uma situação difícil acontecer com você, isso não te derrube, para que isso seja de fato uma pedra no caminho e não uma vala no caminho. Uma pedra é diferente de uma vala, né? Então a gente passou por esse, não foi nem uma pedra, né? Mas pedregulho, esse meteoro, e hoje a gente está aqui, hoje a gente consegue sorrir, a gente consegue, e a gente está esperançoso, e a gente está feliz, e a gente está celebrando, e a gente está tudo isso, né? E eu quero que meu filho viva a vida dele, eu quero que ele experimente o mundo, eu não quero ser uma mãe que vou estar ali super protegendo a criança, a gente vai ter os cuidados necessários, óbvio, né? Mas eu quero que meu filho usufrua e isso é consequência da minha saúde, de poder olhar para aquilo como um momento pontual, que não determina a minha vida, nem a vida do meu filho, nem a vida da minha família, né? De que a gente merece e de que a gente vai viver muitas coisas boas,
e vamos continuar nos cuidando, né? Então, durante esse período, eu fiquei conversando também muito com a minha psicóloga. A gente botava tudo pra fora, né, amor? Assim, entrava médico, as médicas às vezes entravam, a gente desabafava, falava. Entrava psicólogo do hospital e a gente falava. Então, isso é muito bom. E às vezes eu chorava, e aí vinha as meninas, né? Eu vi até que a Anne tá aqui, gente, a Anne, né, amor? A Nath e a Anne, Gente, 35 dias você sem palavras. idade com as pessoas, que meu Deus do céu, né? Porque é de noite. Então, assim, a tia Anne, a gente chama de tia Anne, que é a tia do Joaquim. Ela é, assim, o xodó do Joaquim, né? Os dois têm uma ali, uma junção de almas. E ela foi, eu lembro, né? Ela olhou assim quando a gente falou. No dia que aconteceu, né? A situação mais difícil foi ela que entrou nesse dia, não foi, amor? Ela que Foi. Ela, ela assumiu o plantão pela manhã, meio ela sem se entender nada, né? Porque o quadro estava estável, né? Aí no meio da noite mudou da água para o vinho, né? Aí foi. quando ela entrou, ela se deparou com a situação e ficou toda perdida, né? Eu lembro que ela olhou assim pra gente à tarde, assim, ela. Não, que história é essa? O Joaquim vai ficar bem. O Joaquim tem tudo pra ficar bem. Que história é essa? Não, o Joaquim vai ficar bem. Então, gente, é Deus, né? Deus nos conectando às pessoas. Na primeira vez também que a gente tava lá no sofazinho da intubação, eu tava lá sentada com a minha mãe, tava passando um casal e eles estavam assim, eles estavam vindo da UTI também, e estavam meio sorrindo e tal. Aí eles olharam pra mim, chorando muito. Aí ele falou assim pra mim: Posso rezar em você? Eu falei: Pode. E aí ele foi, colocou a mão na minha cabeça e rezou naquele momento, né? Então, a UTI, o que a gente viveu daquilo é que são pessoas abençoadas, são pessoas conectadas com Deus, porque aquilo ali, gente, é muito estressante. É muito assim, a gente tá falando né, muito da fé, mas a gente também acredita que esse poder da fé está nos médicos, né? Alguém até falou aqui, né? Os médicos sendo guiados, né? Porque são muitas decisões, mesmo médicos muito experientes, né? Ficam assustados com essa situação, porque são muitas decisões que você tem que tomar e não é uma coisa. Uma responsabilidade muito grande, né? Cada criança responde de um jeito. Eu gostei até do que o doutor Sidney falou, né? Uma vez ele falou assim: tipo, é como se nós fôssemos bruxos. A gente tá aqui usando de uma alquimia. A gente coloca uma medicaçãozinha aqui, muda aquilo. Então, tudo aquilo, alguém tá guiando tudo aquilo, né? Alguém tá Sim. guiando tudo aquilo. Além de toda a experiência e competência deles, né? Tem uma vozinha nele que fala: faz assim, faz assado. E eles se reúnem, conversam, né? E vêm as enfermeiras e as técnicas. E a gente tem só a agradecer, sabe, gente? Só Ah, essas pessoas, assim, a gente tem um carinho e uma gratidão enorme por essas pessoas, enorme. E uma admiração enorme, viu, Tiane? Uma admiração enorme, porque quem escolhe tá ali nos dias mais difíceis, salvando vidas, né? salvando vidas, e não só a vida do paciente, né? A vida dos pais também, né? É. Com uma palavra amiga, com um abraço. Tipo, diversas vezes eu recebi um abraço. Então, gente, isso é humanidade. É humanidade. Isso é o poder do afeto. Isso é humanidade. Naquele momento foi tão importante. Foi, aliás, foi tão importante, não, foi essencial, foi vital para dar conta, né? E E até falando um pouquinho da fé aí, né, Adri? Como Deus, né, fala com a gente por meio de pessoas, né? Quantas e quantas vezes a gente não estava mal, posso fazer uma oração, vem uma enfermeira e fala com a gente, então a gente é muito conectado com a palavra, né? Por meio de orações, seja qual for sua religião, mas Deus fala com a gente, né? Pessoas, né? Mandam pessoas. Na hora você tá com o coração apertado, você conversa com aquela pessoa, você faz uma oração, nossa, fala, meu Deus, você fica mais aliviado, né? Então isso é impressionante, como aconteceu com a gente durante esses dias, né? sim. Por isso que o afeto é uma expressão de Deus, né? É uma expressão de cura, né? É o afeto. Então, Total. às vezes a gente acha que falar uma coisa, fazer uma coisa, às vezes a gente pode ficar até um pouco envergonhado, né? Ai, pode ser pequeno, mas às vezes uma coisa, isso é uma coisa que eu experimento muito aqui, sabe, Ju, no Instagram. Às vezes uma coisa, um ato, sabe, de carinho que eu tenho aqui, às vezes aquilo é tão marcante para a pessoa, fala, nossa, eu me sinto tão acolhida, e tão amada, e tão especial quando você respondeu aquela minha mensagem, quando você respondeu aqui a minha dor, quando você, ou isso que você está fazendo aí, falando aí na live, nossa, tem tudo a ver comigo.
Então, às vezes a gente acha que são atitudes pequenas, mas que podem ser muito grandiosas para quem está precisando, né? E espero que essa live esteja sendo isso também na vida de quem está precisando, né? Que esteja sendo também uma inspiração, que também seja um acalento, né? Para que você possa se sentir capaz de reverter as coisas da sua vida, de dar e buscar afeto, né? De cuidar de você, né, gente? Então, saúde mental nada mais é do que autocuidado. Nada mais é do que você olhar com empatia para você e olhar e perceber que sim, existem dores, feridas, etc., que precisam ser cuidadas, né? Para que você esteja mais preparado, cada vez mais fortalecido na vida. E que essas batalhas que a vida apresenta, né, te deixa cada vez mais fortalecido e não mais enfraquecido. Né? Então, esse é o meu verdadeiro desejo para todos vocês, é a minha verdadeira intenção, tanto na live de hoje quanto em todas as outras lives que eu faço aqui para vocês, né? É que vocês possam se instrumentalizar, né, para lidar com o momento difícil que está vivendo agora, ou para lidar com momentos futuros difíceis, para que você possa, nesses intervalos, ser feliz, ter saúde, usufruir da vida, né? A vida é muito boa, gente, é muito bom viver, é delicioso Aproveitar os momentos, né? aproveitar os momentos, usufruir de quem você ama, cuidar dessa coisa, né, que hoje é muito forte socialmente falando, né, de é, só ser produtivo, só performance, só ter um corpo bonito, só ser produtivo, só ter não sei o quê, ter dinheiro, ter nananã. Aproveitar o aqui e agora, porque tem muita essa projeção de felicidade, né? Quando eu tiver isso, quando eu for isso, quando eu for aquilo, quando... E esse dia nunca chega, porque a vida é tudo processo. E quando você alcançar isso que você deseja, você vai querer outras coisas. Então é importante a gente ter E rola, clareza, né? e rola muito isso em rede social, né? Porque em rede social ninguém é triste, né? Só momento de viagem, de festa, diversão, né? Então, a pessoa se compara, olha, poxa, só um momento legal, eu estou passando, né, por essa tempestade e tudo. Então, né? Saber que todo mundo tem, né? Suas tempestades, né? E que a tempestade não quer dizer que você é tudo ruim para você, que você não merece coisa boa, que você, né? Teve momentos lá, né, gente, aí falando sobre a minha humanidade. Teve momentos em que eu fiquei muito pessimista, muito negativa. Teve momentos que eu fiquei com raiva, que eu fiquei pensando um monte de gente que não vive nada disso, por que que eu tava vivendo aquilo, né? E sempre Deus mandava alguém para me guiar de novo. E eu também, com todo, né, com todo o autocuidado que eu tenho na minha vida, me restabelecia muitas vezes e entrava de novo em contato com a fé. Uma coisa que, assim, minha mãe sempre falou muito e que eu acho que foi a forma, né? Ela sempre foi uma pessoa muito positiva, então ela sempre falou pra mim, sempre eu pensei, vai dar tudo certo, assim, não só nessa situação do Joaquim, né, na vida. Ela sempre, por exemplo, eu queria passar num concurso, aí ela ficava visualizando, eu vou passar nesse concurso. E pra mim aquilo já ia dar certo. Eu já contava com aquilo. Eu queria não sei o quê, aí pra mim já dava certo. Os meus filhos vão ficar bem, e dava certo. Então isso é uma forma de fé, né? A gente conseguir capacitar a nossa mente, amadurecer, né? Processar a nossa mente para um lugar positivo, para um lugar de soluções, né? Para um lugar de possibilidades. Senão a gente vai dando, né? Nesses traumas, nessas vivências dolorosas, né? É Tem isso. mais alguma coisa para falar, amor? Não, é só isso também. E agradecer seu trabalho maravilhoso aí, porque nos bastidores também eu encontro muitas pessoas lá nos colégios, lá nas empresas, o pessoal, pô, manda um abraço para Adri, manda um beijo para Adri, aquele vídeo é fantástico, ela ajuda muito e deixar, né, isso notório para você, né, que esse trabalho que você faz aqui nas redes sociais ajuda muitas pessoas, né, quando você está num dia difícil, você olha um vídeo daquele e fala, caramba, estou precisando mudar aqui, melhorar aqui, então é um trabalho muito bonito, no qual você ajuda muitas e muitas pessoas e parabenizar por isso também. Ai, gente, olha aí o homem maravilhoso que eu tenho. Esse é meu maior incentivador, viu, gente? Meu maior incentivador. Meu maior incentivador. Toda vez que eu desligo de uma live, ele dá palma pra mim. Ele fala, você é muito foda. Nossa, mas você fala muito bem. Gente, ele não economiza elogios. Amorosa. Só verdades, né? Mas é só verdade, são só verdades. Economiza elogios. Ele faz sempre. E é gostoso isso, né? Você se sentir
admirar e se sentir admirada, né, dentro de uma relação. Isso é muito necessário, muito importante, né, para um casal. Então, toda vez que ele faz isso, eu fico toda. Não, mas é isso, porque de vez em quando você fica naquele estresse produzindo conteúdo, faz live, né? Atende gente, tudo, mas assim, é um trabalho que é muito importante para a sociedade, né? Um trabalho que, assim, se cada um de nós, né, a gente externalizar o que a gente tem de bom, né, seja na nossa profissão, na nossa família, tudo, a gente tem uma sociedade muito melhor, né? E você, com os seus conhecimentos, né, com a sua prática, poxa, ajuda demais. Então, acho que é sempre legal enaltecer isso aí, parabenizar e incentivar, né? É minha obrigação incentivar, porque é um trabalho lindo. É. Inclusive, gente, assim, né, estou incentivando o Júlio a ficar mais pela internet, né? Porque o Júlio, eu, de fato, assim, né? Isso é algo que eu sempre falo para ele. Eu vejo ele uma pessoa muito especial. A minha mestre, Teresa Gaioso, né? Foi a psicóloga dele. E logo no início ela falou assim: você encontrou uma pessoa de coração muito especial. O Júlio, ele é uma pessoa única. E eu fiquei toda. Eu sei. Então, o Júlio, ele é um homem com muitas referências saudáveis, né? Então, é um homem que sempre procurou terapia, é um homem que se dedica muito à relação, é um homem que está sempre se reinventando, então é uma pessoa que tem, inclusive, muito mais do que eu, muito mais facilidade de falar, desculpa, eu errei, é uma pessoa que tem essa capacidade de falar, amor, você tem tanto, né? Existe uma comunidade masculina aí tão necessitada de ter novas referências, né? De ter uma referência positiva. Você que lutou e que trabalhou tanto, né? Porque isso não é uma coisa dada, né, gente? Você não nasce assim, tipo, saudável, né? A gente tem que. A vida vai apresentando muito desafio e se a gente não luta pela nossa saúde, pela uma forma produtiva e saudável de pensar, né? E de sentir e de se ver, o mundo engole a gente, né? Então, eu tô incentivando ele, né? Então, estar aqui hoje na live foi uma primeira experiência, né, amor? Espero que a primeira de muitas. Inclusive, se vocês gostarem desse formato de live, a gente pode trazer outros temas, né, amor? Juntos, porque eu acho que Né? vai se soltando, porque não é fácil, gente. Eu que, né, tô Se expor é difícil, né? se expor é uma coisa difícil, né? A gente aprende a vida inteira, né, a não ser e sim parecer. Né? A gente aprende a vida inteira a não ser e sim parecer. Então, assim, por isso, inclusive, desses 35 dias, eu sempre fiz questão de meter a cara chorando mesmo, porque eu quero que vocês se sintam potentes sendo humanos. Porque se eu for me sentir potente só quando eu não for humana, eu vou me sentir potente nunca. Se eu for me sentir potente só quando eu achar que eu vou ser igual àquela pessoa da internet que só é feliz e que só tá bem o tempo todo, eu não vou ser feliz nunca. Porque eu não tô bem o tempo todo, eu não tô feliz o tempo todo. E Essa eu pessoa não existe, na verdade, né? existe. E eu quero ser uma referência de um ser humano feliz e saudável, mas um ser humano. Né? Eu acho que isso é muito poderoso, né, amor? Com certeza. E você tem muito também para transbordar nesse sentido. Muito, muito. Não é porque é meu marido, não, gente. Tô puxando saco, não. Mas é realmente uma pessoa maravilhosa. Então, estou incentivando ele aí. Quem sabe a gente faz umas outras lives, tá? Gente, então é isso, né? Eu quis compartilhar com vocês, assim, todo esse processo, como menos, né? Os dias, etc. Para que a gente pudesse conectar com vocês emocionalmente, para que vocês percebam, né? Que tem jeito nos momentos difíceis. É claro, né? Que se tivesse acontecido de forma diferente, o processo seria outro, né? Provavelmente a gente não estaria aqui hoje. Então, assim, isso não é uma comparação de dores, né, gente? Alguém que está passando uma dor de ter perdido alguém é outro cenário, é outra experiência, é outro processo, mas é um processo também possível, é um processo também possível de ser ressignificado, né? Eu tenho pessoas próximas, né, clientes que viveram, né, coisas como perder um filho e conseguiram processar e amadurecer isso, inclusive uma delas é uma pessoa que eu tenho muita admiração, né? Não vou falar aqui, não vou expor a pessoa porque, né, não é esse lugar, mas é isso, né? Existe um lugar, a gente precisa lutar, a gente precisa investir. É uma frase que eu sempre falo para vocês, né? A nossa vida ela é intransferível. Não adianta você estar no meio de um monte de gente feliz, né? Você tem que se fazer feliz.
Porque você pode estar no meio de um monte de gente feliz, está se sentindo infeliz, está se sentindo mal. Mas você precisa lutar por você. E isso é poder pessoal. Quando um cliente entra no consultório, a coisa que eu mais confio é de que aquela pessoa tem capacidade, potência de ser feliz e de resolver a sua própria vida. Eu estou ali para ajudar ela a alcançar essa percepção, curando as dores que fizeram ela acreditar que não, né? Então, para o mundo masculino, o Júlio curou muitas coisas, né, amor? Combateu muitos padrões, combate muitos padrões, né? Eu tô acompanhando aqui nos comentários, eu vejo que muito mais, né, mulher do que homem, né? Porque nós homens temos um pouco essa dificuldade, uma coisa social, né, cultural, né, de sermos sempre fortes, né, de a gente tem que aguentar tudo. E eu confesso que no início, com essa coisa do Joaquim, eu passei muito por isso também, de falar, poxa, não, que isso, cara, você tem que estar lá forte para sua esposa, para o seu filho, tudo. E, poxa, eu sou ser humano como qualquer um, né? Acho que todos os homens têm esse momento de vulnerabilidade e assim, é complexo, é difícil, mas eu também tento, muitos amigos, sabe, tá passando a importância de buscar uma terapia realmente, de se expor, de chorar. Cara, tem amigo meu que não chora, assim, pelo menos, né, na frente dos outros, e é super natural isso, tão bonito. Se abraçar, sabe, tudo hoje em dia se abraça, né? Vão te julgar por ser algo, enfim, preconceito besta, mas é isso, né? Mas é real, é A um gente tem que ser. que nos molda, né? E Sim, é difícil romper, não é fácil. E quando rompe, não, dificílimo. pra criticar, pra zoar, pra desqualificar. O universo masculino tem muito essa coisa da zoação, né? Então vira uma desqualificação ali em tom de brincadeira, né? Tem, tem, exatamente. É bem complexo. Acaba prejudicando muito. Mas, por exemplo, uma das coisas lindas que eu vi durante essa fase foi você e meu irmão. O Júlio e meu irmão, eles são muito próximos, né? E eu acho que os momentos em que você mais chorava era com ele, né? Você ligava pra ele, É, falava. os momentos de desabafar, sim, porque o Wagner ele passou algo bem semelhante, né? A filha dele, né? Minha sobrinha teve bronquiolite, foi entubada, tudo. Porque assim, quando você não tem filho, você consegue entender algumas coisas, né? Mas quando você é pai, você vê realmente, né? Que o buraco é mais embaixo, sabe? É uma coisa que é um amor que explode seu coração, né? E como ele passou muito por isso, eu ligava muito, nossa, quase que diariamente para extravasar com ele, falar, pô, meu irmão, me ajuda, cara, que não tá fácil. E ele me dava sempre esse colo amigo aí, esse ombro amigo, né? Muito grato por isso. Ai, gente, muitas emoções. A gente só chorou. Como minha Só cunhada chorou. e minha cunhada maravilhosa, minha irmã, mas minha cunhada também, gente, uma pessoa que na hora do choro é pra ela, bichinha. É, a Bia é uma fofa. Eu ligo pra ela. Eles são casados, né? Meu irmão e minha cunhada. E minha cunhada, irmã, mulher do meu irmão, né? E na hora do choro é pra ela. A última foi: Cunha, o Joaquim não quer pegar mamadeira, Cunha, ele tá desidratado. Não, não, morrendo de medo de ter que colocar algum tubinho alimentar nele. E aí minha cunhada, eu vou na farmácia. Ela chegou aqui com umas 7 mamadeiras, bico diferente. Eu vou na farmácia, a gente vai dar um jeito. Então, gente, nutram, né? Nutram as suas relações de afeto. Isso é o mais importante. Mais importante. Depois vem as outras coisas, né? Vem a nossa vida profissional, vem, enfim, as outras coisas. A nossa saúde, né? O Júlio até me corrige. Ele fala assim: não, primeiro é a saúde, a nossa saúde. Porque se você não estiver saudável, como é que você vai amar a sua família? Como é que você vai estar É, ali? gente, não, isso é bem importante, isso é bem importante. Fala de saúde emocional, importantíssimo, tudo, mas assim, pelo menos o meu pilar principal é a saúde física, né? Minha alimentação, minha atividade física, porque se eu não estiver bem, né, fisicamente, né, no sentido saudável, né, como é que eu vou cuidar da minha família, como é que eu vou cuidar da Adriana, como é que eu vou cuidar do Joaquim, né? Então, isso vem em primeiro lugar e óbvio, né, meu amor incondicional pela minha família, né? Mas é isso. Fala, vá lá. Ele também é meu incentivador de exercício físico. Se boa, vai malhar, vai malhar, vai se cuidar. Então, gente, invista nesse autocuidado, invista nas suas relações. Contem com a gente, tá? Mesmo virtualmente, contem com a gente no processo que você tiver. Consigo responder rapidamente, né?
as mensagens do direct, porque são muitas demandas. Mas sempre quando eu tô ali mais descansada, entregue, eu abro e tento passar bastante amor e afeto e meu conhecimento, né? Usar o meu instrumento de conhecimento também para vocês, além de todo o afeto, tá bom? Acho que E eu é deixo aberto também, né, direito? Se tiver algum homem presente aí queira conversar, me chamar no privado, óbvio, preservado aí, a gente pode trocar uma ideia, que eu sei que pro mundo masculino é muito mais complexo, né? A gente tem muito julgamento aí, que é uma besteira, mas enfim, é a nossa sociedade, né? Então, sintam-se à vontade ali de me chamar, a gente trocar uma ideia aí, que vai ser um prazer também. a gente vê como uma besteira quando a gente já saiu, mas quando a gente tá lá dentro, né, é tão difícil de sair, né? Ah, é verdade. Tá lá dentro é muito difícil, mas quando a gente sai, a gente consegue olhar para aquilo como esse é pequeno, né? Diante da vida, diante da grandiosidade de existir e romper esses padrões aí que nos adoecem. É muito importante. Então fica aí também Verdade. essa abertura do Júlio. Muito legal. Bom, é isso. É 1h30. Vocês querem ver o Joaquim antes de ir embora? Oi, tá aí? Não, não tá aqui não, deve estar com a sua mãe. Tá aqui, tá aqui. Oh, gente, dormi. Eu vou nem tirar do colo da avó, então. Calma aí, só vou mostrar aqui pra vocês darem tchau. Manda energia positiva. Agora ele tá ganhando peso. Tá virando um mocinho. Tchau, gente. Tudo. Eu sou muito grata viu, por todo amor, por toda energia boa, por toda oração. Vocês são muito especiais pra mim. A resposta dele foi: me deixa que eu quero dormir. Gente, um beijo no coração de todos vocês. A live vai estar Valeu, no gente. meu canal do YouTube logo, logo, tá? E eu vou deixar também o Instagram do Júlio. Ah, vamos mandar aqui, amor, o seu Instagram, caso alguém queira falar com você. Gratidão, viu, galera, por toda a energia positiva aí. A gente ama muito vocês, pelas orações, pelas palavras de força. Muitas vezes foram importantíssimas para a gente ler naquele momento tão difícil. Eu ficava lendo pro Júlio, gente, as mensagens. Vocês não estavam. É Ficava. casteló.júlio, não é? Castelo, Júlio. Mas Castelo com 2 L's, né? Acho que não tem ponto, não. É é só tudo Castelo Júlio, tudo junto. Castelo Júlio. Não. Pronto. Então é isso, meus amores, meus diamantes. Obrigada por estarem aqui com a gente mais uma vez e até terça-feira, próxima live. Aí depois, quando eu subir essa live lá pro canal do YouTube, eu aviso. Tchau, gente. Boa Tchau. noite. Beijo.